Oi? Eu estou precisando dar uma palavrinha com vocês. Uma palavrinha sobre as palavras. Você já parou para pensar em quantas palavras nós aprendemos e usamos durante a nossa vida? A língua portuguesa, por exemplo, tem milhares de palavras. Algumas ficam guardadas na nossa cabeça. Outras nós descobrimos dia a dia. Todo mundo usa e abusa das palavras. Mas será que nós sabemos tudo sobre elas? Por exemplo, as palavras são feitas de quê? As palavras são feitas de letras. De ideias. De sons. De letras. Hoje vamos examinar palavras. Para isso, vamos desmontar e montar palavras, ver como elas podem se ajustar a diferentes situações e mais. Descobrir como qualquer pessoa pode criar palavras novas. Você seria capaz de inventar uma palavra agora, nesse instante? Não sei nada. Não. Não sei. Está difícil, não é? A brincadeira de inventar palavras é muito interessante. Mas, para dar certo, é importante que se conheça alguns procedimentos para criar palavras. Por exemplo, é importante conhecermos a estrutura das palavras. Você já pensou nas partes que compõem as palavras? As palavras são formadas por diferentes pedaços, como um quebra-cabeça. Você sabia? Sabe. Opa! Está faltando um pedaço da sua palavra. Toma aí. Sabia. Todas as palavras possuem uma parte principal chamada radical. O radical da palavra pato é pate. E o radical da palavra estrela é estrel. O radical da palavra bola é bol. O radical de pato é pate. Radical. Pati. Você sabe o que é radical? Eu sou radical. Uma pessoa de extremo. Radical. Isso é radical. Radical é o elemento que marca a forma e o sentido básico da palavra. Ele pode ser encontrado em palavras diferentes. Uma palavra como rolo, por exemplo. O que será que ela tem em comum com outras palavras como enrolar, desenrolar, rolando, desenrolando? Ai, que enrolação! Essas palavras, rolo, rolando, enrolar e desenrolar, embora tenham significados diferentes, partem do mesmo radical rol. Por isso, são palavras de uma mesma família. Dizer que as palavras pertencem à mesma família não significa dizer que elas tenham avô, tios, primos, irmãos, pais. Significa que elas têm a mesma base de significado dada pelo radical. Desenrola normalmente, né? Rol é Quando vai no supermercado, aquela fitinha que traz é o rol de toda aquela compra. Um rolo de linha pode ser desenrolado ou enrolado e sair rolando por aí. Enrolei vocês, não é? Então prestem atenção. O significado das palavras é diferente, mas elas têm o mesmo ponto de partida, rol. Captaram? O radical é o elemento básico, não é a palavra completa. Às vezes precisamos juntar outros pedaços para completar uma palavra. Menino. Menina. Meninos. Alguns elementos que se juntam ao radical servem para indicar se a palavra está no feminino ou masculino, ou no singular ou plural. Esses elementos são chamados desinências. Sigam o exemplo. O menino passou, a menina foi atrás. A palavra menino recebe um elemento diferenciador a quando se refere ao gênero feminino. Neste caso, ocorre uma flexão de gênero. Os meninos se encontraram. Quando queremos indicar o plural, colocamos um elemento indicador da flexão de número, S. A flexão de gênero e a de número são chamadas de flexões nominais. O que é mais difícil? Fazer uma flexão de braço ou uma flexão nominal? De braço, né? Ah, é? Então faz a flexão de número de braço. 6, 4, 5,
flexão de número da palavra braço é braços. Além da flexão nominal, existe um outro tipo de flexão. É a flexão dos verbos. Eu flexiono. Tu flexionas. Ele flexiona. Ele flexiona. Os verbos são diferentes dos nomes. Eles são flexionados segundo o número, singular e plural. E segundo as pessoas verbais, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Eu, tu e ele são as pessoas verbais no singular. No plural são nós, vós, eles. Vocês sabem conjugar todas as pessoas verbais? Vamos pensar num verbo? Beijar. Eu beijo, tu beijas, ele beija. Nós beijamos, vós beijais, eles beijam. Eu beijo. Como estávamos dizendo, quer dizer, eu dizia. Eles não diziam nem vocês. Ou éramos nós que dizíamos. E esquece, apaga. Desculpem a nossa falha. Além da flexão de número e pessoa, os verbos podem ser flexionados segundo o modo e o tempo. Nesse caso, eles sofrem algumas alterações. Continuemos com o verbo beijar. No pretérito imperfeito do indicativo, beijava. No futuro do pretérito do indicativo, beijaria. No futuro do presente do indicativo, beijará. E no pretérito imperfeito do subjuntivo, beijasse. Há alterações que são feitas na palavra quando mudamos o tempo e o modo verbal. Agora eu já sei de tudo. Se eu quiser beijar no presente, eu digo eu beijo. Se o beijo aconteceu no passado, vira eu beijei. No futuro, que é claro, uma coisa que eu ainda farei muito, digo eu beijarei. Assim fica fácil entender. Os verbos recebem desinências número pessoais e desinências modo temporais. Isto é, eles são flexionados segundo o número, as pessoas, o modo e o tempo dos verbos. Que tal? Beija eu, beija e. Beija. Ih, cara, eu berrei. Beija eu, beija. Você beija? Você beija? Eu gosto de beijar. Além das desinências número pessoais e modo temporais, nós encontramos um outro elemento na estrutura dos verbos. São as vogais temáticas. As vogais temáticas ligam o verbo às desinências e caracterizam as conjugações verbais. Por exemplo, o verbo beijar tem a vogal temática A. Como ele, os verbos amar, cantar, falar, que pertencem à primeira conjugação. O verbo comer, por exemplo, apresenta a vogal temática E. Comer pertence à segunda conjugação. Por fim, há os verbos com vogal temática I, como o verbo partir. O verbo partir pertence à terceira conjugação. O radical mais a vogal temática recebe o nome de tema. Assim, o tema de beijar é beija, de comer, come, e de partir, partir. Até aqui, alguma pergunta? Eu tenho uma questão. Acabamos de aprender a estrutura das palavras, nomes e verbos. Que tal partir para aquele outro assunto? A criação de palavras novas. Ah, você quer saber sobre o processo de formação de palavras? Ok. As desinências não formam palavras novas. Elas apenas indicam a flexão de uma mesma palavra. Mas não saiam daí. No próximo bloco, vamos saber tudo sobre como se criam palavras novas. Fiquem ligados! Você já reparou que existem palavras que nós usamos mais do que as outras? Existem palavras que preferimos, palavras que gostamos e mesmo palavras que detestamos. Para você, qual a palavra mais bonita da língua portuguesa? A palavra mais linda da língua portuguesa é amor, paixão. Dádiva. Mãe. Amor. As respostas variaram porque as pessoas também variaram. Cada pessoa escolhe e usa as palavras da língua como quer e vai formando o seu próprio vocabulário. Eu, por exemplo, nunca digo aquela palavra.
Aquela palavra, sabe? Que significa falta de sorte. Você, por exemplo, pode ser diferente e até não ligar para certas bobagens, né? Cada cabeça, uma sentença. A língua é ao mesmo tempo de todos e de cada um de nós. Por isso, temos também a possibilidade de criar palavras originais. Nós não costumamos fazer muito isso, mas os poetas... Ah, os poetas! Como eles criam palavras. Observem como Carlos Drummond de Andrade fala do amor. Que pode uma criatura, se não entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar. Amar, desamar, amar. Peraí. Pode parar. Que palavras são essas? Malamar, desamar. Tem aqui? Não tem no dicionário. Tem na cabeça do poeta. Malamar e desamar foram palavras inventadas por Drummond para dizer amar de uma maneira errada e deixar de amar alguém. Ele criou um neologismo, isto é, uma novíssima palavra. Ao verbo amar, Drummond juntou uns pedacinhos, des e mal, e formou duas palavras novas derivadas da palavra primitiva. Para inventar palavras, o poeta utilizou recursos existentes na nossa própria língua. Olhem ao redor de vocês. Vão ver muitas, muitas mesmo. Palavras formadas a partir de outras. Esta é a pedra, que deu origem à pedrinha, que é uma pequena pedra. Um pedregulho é uma pedra grande. E uma pedreira é o lugar onde tem muitas pedras. Pedra é uma palavra primitiva porque não é formada a partir de nenhuma outra. A partir de pedra, formamos as palavras pedrinha, pedregulho e pedreira. São palavras derivadas de pedra. Você conhece alguma outra palavra derivada de pedra? Pedrada. Empedrar. Pedrona. Pedreiro. Pedrita. Nunca pensei. A pedra tem 1001 utilidades. A língua portuguesa apresenta alguns recursos para formar palavras a partir de outras já existentes. Dependendo do tamanho, uma porta pode ser uma portinha ou um portão. É fácil percebermos se uma pessoa está feliz ou infeliz. Felizmente. A partir da palavra porta, formamos novas palavras com o acréscimo de 2 elementos, inha e ão. Porta mais inha significa uma porta pequena. Porta mais ão significa uma porta grande. A partir de feliz, formamos uma outra palavra que significa o oposto de feliz. Para isso, juntamos infeliz. Esses pedacinhos que colocamos nas palavras são os afixos. Se eles vêm antes das palavras, como em infeliz, tem o nome de prefixo. Se vem depois, como em portinha e portão, recebem o nome de sufixos. Quando minha mãe pede um favorzinho ou então uma ajudazinha, alguém acha que ela realmente está querendo um favor pequenininho ou então uma bobagem de ajuda? Caio nessa, não. Pedir um favorzinho ou uma ajudazinha é charme. Charme das mulheres pra eu conseguir o contrário. Charme de mulher? Nada. Esse camarada tá mais por fora do que um bico no verão. É que os sufixos, inho e inha, não servem apenas para diminuir o tamanho das coisas. Podem significar afetividade. Por isso, se o seu namorado te chamar de namoradinha, ele não quer dizer que você é uma namorada pequenininha, mas sim uma namorada amada, querida e adorada. Como eu. Esses jovens só pensam em amar, desamar, triamar. Bem, até aqui chegamos a um mecanismo de formação de palavras oferecido pela língua: a derivação. A partir de uma palavra base, juntamos prefixos e fazemos a chamada derivação prefixal. Se juntamos sufixos, realizamos a chamada derivação sufixal. Captaram? Então provem. Carrinho, derivação sufixal. Sorveteiro, derivação sufixal. Antebraço, Prefixal. Abram o olho para analisarem uma palavra derivada de outra. Muitas vezes, existem palavras idênticas derivadas de uma palavra primitiva diferente. ganhei uma mesada. E você está triste? O que você acharia se ganhasse uma mesa na cabeça?
Mesada é uma palavra que pode ser derivada de mesa ou de mês. Somente o contexto pode esclarecer a que mesada se está referindo. Se a mesada é uma pancada com uma mesa ou a mesada dinheiro que se recebe. Alguma pergunta? Como é que a gente pode formar mais palavras? Além do processo de derivação, existe um outro recurso para se formar palavras em língua portuguesa. Essas flores lindas não parecem sóis girando? Pois bem, o nome dessas flores é justamente girassol. Sabem que pássaro é este? Um beija-flor. Girassol é uma palavra formada a partir de duas palavras primitivas, gira e sol. Duas palavras se juntaram e formaram uma outra com um significado diferente. Girassol não significa uma ordem para o sol. Girassol é o nome de uma flor. Da mesma forma, a união da palavra beija com a palavra flor é uma outra palavra diferente que dá nome a um passarinho. Muito engraçadinho, por sinal. O processo de formação de palavras como girassol e beija-flor é chamado composição. A palavra ciclovia é formada a partir de duas palavras, ciclo e via. Ela significa um lugar onde se anda de bicicletas. E de patins também. Quem fez esse doce não foi um maníaco devorador de criancinhas, não. Pé de moleque não significa uma parte do corpo de um menino desavisado que virou comida. Pé de moleque é simplesmente o nome de um doce. O processo de composição é diferente da derivação. Na derivação, temos apenas uma palavra primitiva. Na composição, temos duas ou mais palavras que se juntaram para formar outra. O processo de composição pode ser feito ainda de duas formas. Quando juntamos palavras que conservam sua integridade, quer dizer, palavras que não perdem nada de sua forma original para formarem outra, nós dizemos que houve uma composição por justaposição. É o caso de beija-flor, girassol, pé de moleque e segunda-feira. Agora, quando as palavras se modificam, a coisa fica diferente. A palavra vinagre é formada de vinho mais acre. Quer dizer, as duas palavras se modificaram para formar uma outra. Nesse caso, dizemos que houve uma aglutinação. Planalto é uma palavra formada de plano mais alto. A palavra plano perdeu uma parte. Sendo assim, houve aglutinação. O mosquito pernilongo é outro exemplo, assim como a palavra outrora, isto é, outra hora. A todo momento, estão surgindo novas palavras compostas na língua. Se você chegar numa loja e pedir um 3 em 1 ao vendedor, ele vai saber direitinho que você quer um tipo de aparelhagem de som, sem problemas. Se você já ouviu falar em condomínio fechado, ônibus espacial, processador de texto, colarinho branco, você não está por fora do que se conversa por aí. A língua está sempre se modificando e nós contribuímos para que ela se crie e se recrie. Por falar nisso, agora que vocês já aprenderam a estrutura das palavras e os processos de formação de palavras, que tal tentarem criar palavras novas? Neologismos, como fez Drummond. Bondoa quer dizer bom dia na lagoa. Pedalento quem pedala devagar. Carrocicleta é uma carroça que parece bicicleta. Sabe, ontem eu beijoquei minha mãe pra ela me dar uma trimesada e eu poder pegar um filmaço com a minha namorada. Translumbrante. A brincadeira de inventar palavras pode ser bem divertida. Porém, mais do que isso, ela pode nos ensinar muito. Através da invenção, podemos perceber a estrutura de nossa língua. Podemos verificar que, mesmo usando toda a criatividade, temos que obedecer aos processos básicos de formação de palavras. Por que vocês não tentam? É criar para ver. Até o próximo programa!